Duda e os Fazedores de Destino, de Silvia Reis. Final. Alinhado com seu melhor terno e a gravata vermelha que lhe reportava aos belos ideais do socialismo, Inocêncio entrou na sala de Cícero Gomes já tarde da noite, transtornado. Vinha de uma reunião com os dirigentes do partido da qual até o prefeito Antônio Freitas tinha participado. Parecendo em franca recaída, o candidato a deputado esbravejou. Enlouqueceram. A prefeitura já conseguiu na justiça uma liminar para cortar o fornecimento de água e energia elétrica no bairro dos Barreiros. Isso é um absurdo. Sente-se, Duda, ordenou Cícero calmamente. O que é um absurdo? Operação de reintegração de posse. Como podem querer agora desalojar aquela gente? Por que agora? Não basta tomarem nosso centro de pesquisas. Há dezenas de ações civis públicas intentadas contra o município para regularizar a ocupação consolidada há mais de 15 anos. Todas decorrentes de omissão de fiscalização pelo poder público municipal. O Freitas, com aquela cara de pau, de repente começou a falar no plural como se ele fosse o representante dos benfeitores da cidade. Ainda teve a coragem de dizer que já fez muito por aquela gente, tolerando seus costumes bárbaros e impróprios para a sociedade miramarense. Mas ele mesmo nunca fez nada. Até hoje a ocupação não foi regulamentada. E por que acha que não foi? Perguntou Cícero. Inocêncio ficou pensativo. Nunca se fizera aquela pergunta habituado, como todo mundo, a tolerar a protelação injustificável do poder público para resolver determinados problemas da população. Não era de interesse da prefeitura que a ocupação fosse regularizada, isso era fato, senão já teria sido feita. Quando a imprensa se manifestava pressionada por uma enxurrada de denúncias, fazia pequenas reportagens colocando de um lado os representantes dos órgãos do poder público e de outro, as entidades representativas dos direitos humanos. Então começava um torneio para dividir a opinião pública e criar a celeuma que alimentaria os jornais durante dias seguidos. No caso em questão não seria diferente. A coisa toda seria colocada e levada adiante da mesma maneira. Os proprietários da área bateriam e os defensores de direitos humanos os acusariam de serem malvados. Nem o padre Meyer aparecia para fazer uma declaração em favor dos moradores, cujos direitos estavam sendo violados. Ele nunca falava nada quando a questão era realmente caso de defesa dos direitos da pessoa humana. Então está na hora de começar a discutir o problema seriamente. Você já devia saber que nem tudo deve ser discutido. Uma observação muito conveniente. Cícero Gomes jamais deixaria que sua posição fosse colocada em discussão. Era dono de grande fortuna herdada pela família e bem guardada em investimentos seguros, o que o tornava mais bonito do que realmente era. Por isso tinha a postura calma e tranquila de quem diz aos outros que é preciso dar tempo ao tempo. Tempo era dinheiro somente para os pobres. Para Cícero o tempo era vida. A vida que ele podia viver calma e tranquilamente, dando conselhos e orientações para que os menos privilegiados aprendessem a utilizar bem seu tempo, que se dedicassem ao trabalho e não o desperdiçassem em longos períodos de ócio, que respeitassem as regras da democracia e as leis que lhes proibiam roubar ainda que não consigam o mínimo para se alimentar. Cícero ressaltava os valores da meritocracia e o prazer de vencer às suas próprias custas. Com os poucos que criticavam seu cinismo, ele não se preocupava. Palavras ao vento não abalavam sua conta bancária. Inocêncio sabia de tudo isso, mas seu sentimento de inferioridade não lhe permitia desafiar homem de posição tão respeitável. Não adquirir a tranquilidade de Cícero Gomes e provavelmente jamais a alcançasse. Nunca aprenderá a fazer investimentos que garantissem uma vida despreocupada. O mercado financeiro para ele era um labirinto de Creta e suspeitava que nenhuma Ariadne lhe daria seu fio para orientar sua saída para o fértil mundo das finanças onde moedas se reproduziam como coelhos. Mas não temos escolha. As consequências de uma operação da polícia naquela área vai prejudicar nossa imagem.
Pela primeira vez Cícero olhou para Inocêncio com ar de estupefação, surpreendido com sua ligeireza para amalgamar eles dois, numa só imagem. Mas não prosseguiu com a conversa já que tinha coisas mais urgentes a resolver. O Meirelles me telefonou pouco antes de você chegar e disse que o secretário do Comitê de Direitos Humanos da Prefeitura está na casa dele. Parece que teve uma manifestação na frente da delegacia e o secretário foi levar o caso para o delegado. Se bem conheço o Meirelles, ele conta com minha ajuda para livrar-se o mais depressa possível daquele mosca morta. Vamos. Tudo estava muito tranquilo nas proximidades da suntuosa residência de Arlindo Meirelles, mas ele estava inquieto lá dentro. A chegada do secretário tirou-lhe o sossego e o delegado se punha a andar de um lado para o outro dando suas repugnantes fungadas. Gilberto Alves, o secretário, parecia viver no mar de calmaria. Falava calma e pausadamente com a boca oprimida num rosto estreito onde as sobrancelhas pareciam bordejar indecisas. Mas não escondeu sua indignação quando soube da determinação do governo do estado que autorizava a ação de reintegração de posse da área do bairro dos Barreiros. Gilberto iniciou a conversa no tom de indignação que não combinava com ele. Vão enxotar as pessoas de suas casas em nome do respeito devido à lei? Que lei? Que lei maior do que a Constituição Federal diz que você pode enxotar pessoas de suas casas? Lá vem você com esse negócio de Constituição Federal. Se não gosta da Constituição Federal que, aliás, lhe dá o direito de não gostar dela, temos a Constituição Estadual, o Estatuto da Cidade, as Declarações Internacionais de Direitos. Sempre a mesma ladainha. Quem falou sobre a ação da Polícia Militar para a reintegração de posse da área dos Barreiros? Parece que a notícia saiu na rádio. Na rádio. Esse pessoal é mesmo irresponsável. Era importante manter o sigilo da operação. A polícia pretendia pegar os moradores de surpresa. Importante mesmo é que a legitimidade e a validade jurídica da determinação estadual ainda estão sendo questionadas. Nem foi designada uma audiência de conciliação. O que está sendo feito é desonesto. Isso é um esbulho. Os moradores aqui são os esbulhadores. Meirelles se exprimiu com um gesto obsceno e com um brilho raivoso no olhar. Foram se acomodando no pedaço sem pedir licença a ninguém. Eles não sabem que o mundo tem dono. Se o despacho judicial foi dado, foi sem nenhuma observação do direito humano fundamental de moradia, insistiu Gilberto. Leite derramado. Está dado. Feito. Nada foi feito a fim de que a prefeitura se manifestasse nos autos a respeito de possível abertura de diálogo com os ocupantes, lamentou Gilberto. Também mandamos notas endereçadas à Procuradoria-Geral do município, manifestando nossa preocupação com a situação da população do bairro e não tivemos nenhuma resposta. A absoluta inexistência de legislação municipal destinada a regular a função social da propriedade tornava inválida qualquer demanda dos grupos defensores do direito à moradia. Todas acabavam dando em nada. Os mais acomodados ficavam no aguardo da vontade do poder público para tomar as iniciativas necessárias para definir a questão, ainda que a maioria delas não dependesse de verbas. Como sempre, nada do que vocês fazem tem resultado positivo. Gilberto fechou o senho, embora soubesse que para tratar com Meirelles sua calma tinha de ser redobrada. Nós nem sequer temos conhecimento do processo. Como agora vamos poder responsabilizar o poder público pelas possíveis consequências catastróficas de seus erros? Nós não. Protestou Meirelles. Você não sabe nada. Aliás, Gilberto, você é sempre o último a saber das coisas. Acontece que nesse processo tudo obedece a regras puramente processuais. Permite a quem decide lavar as mãos por qualquer injustiça ou erro consequente. Bom, até onde eu saiba, a competência estadual estava sendo questionada. O Tribunal de Justiça Estadual considerou que sua decisão era soberana e alegou equivalência entre as instâncias deliberativas, estadual e federal. Mas isso é uma arbitrariedade.
Um jogo sujo. E o que você queria? Perguntou Meirelles cinicamente. Jogo sujo é especialidade do poder público. Mas você joga com eles, não é, Meirelles? O delegado enrubesceu de ira. Você não veio à minha casa a essa hora para me insultar, veio Gilberto. Onde estava o Ministério Público, a Defensoria Pública Estadual e da União? Você procurou por eles. Gilberto retomou a expressão serena de seu rosto. De nada adiantaria. Você não pode, mas acha que eu posso bater de frente com esses barões, como você diz. Muito engraçado. Esse era o seu papel, então não me faça perguntas retóricas. E afinal, o que você quer que eu faça? Eles vão cumprir uma ordem judicial. Aí é que está. Pontuou Gilberto. A Justiça Federal tinha suspendido a ação e a Justiça Estadual ignorou tal suspensão. Um juiz estadual vinculado ao Partido da Renovação Social foi o responsável por negar a competência federal. Segundo ele, a ação já estava em estado avançado e não poderia ser interrompida. Um juiz vinculado a um partido político? Que ridículo! Mas nem que a ordem viesse de Deus, a determinação estadual podia estar sendo cumprida. Meirelles esforçou-se para não dar uma gargalhada e acabou fechando a cara. Vai você deixar de atender uma ordem do governador do estado? Até o próprio Ministério Público recusou o pedido da liminar para adiamento de prazo para a desocupação. Meirelles esboçou uma notável expressão de alívio com a chegada de Cícero Gomes, mas fez cara feia quando o viu acompanhado de Inocêncio. Tentando ignorar a presença indesejada, começou a falar com afoito, mas logo foi interrompido. Não nos convida para sentar, Meirelles? Perguntou Cícero Gomes com seu ar de tranquilidade, o que, de certa forma, agradou Gilberto, que detestava o tom agressivo do delegado e já estava cansado de ficar em pé. Todos se acomodaram nos sofás e poltronas confortáveis da sala daquele magnífico palacete. Tem que haver alguma coisa a ser feita. Não é possível. Comentou Gilberto. Há tantas irregularidades no processo que você não saberia nem como começar a embargar, explicou Meirelles, então fazendo tipo bom senso. A começar pela leitura casuisticamente isolada de artigos do novo Código de Processo Civil que coloca como fato incontroverso que a empresa detém a posse e propriedade do bem imóvel. Mesmo sabendo que a empresa já havia desistido da reintegração de posse, depois que um deputado alegou que Geraldo Campos era suspeito de se apropriar irregularmente do terreno, isso foi ignorado no processo de reintegração. E quem é Geraldo Campos? Perguntou Inocêncio, que sabia muito menos do assunto do que o secretário. O ilustre senhor que moveu a ação contra os moradores lustrados, do bairro dos Barreiros. Lustrados, Meirelles. Alarmou-se Gilberto. Que desrespeito. Lustrados sim. Tanto vocês passaram o pano para aquele povo que ele começou a brilhar. E não me fale em desrespeito. Depois de arrumar o problema, você aparece aqui querendo que eu resolva. Então a área não pertence mais ao tal Geraldo Campos, tornou Inocêncio. Não entendeu o que eu disse? Perguntou Meirelles com ar soberbo e saboreando o prazer de ver humilhado um sem noção como aquele cidadão de segunda classe. Ele é presidente da GEB Engenharia e Projetos, a maior construtora do estado. E a justiça fará por ele o que quiser. Mas eles não podem chegar do nada e invadir a área ocupada. Exclamou Inocêncio, ensaiando um linguajar, pelo menos melhor que o do delegado. O que pensam que são? Meirelles abanou a cabeça dando um meio sorriso. O que se intitula proprietário do terreno é um especulador do mercado financeiro e metido em diversos escândalos de corrupção, tráfico de drogas e outras coisas. Foi acusado inclusive de receber propinas para facilitar negócios de interesses estrangeiros em empresas estatais. Não é isso que ele pensa que é. É isso que ele é. Não dava nem para imaginar como seria lidar com um homem daqueles.
Inocêncio se pronunciou oportunamente. Então o centro de pesquisas que está naquela área passará a ser do proprietário automaticamente. Com certeza os juízes considerarão um acordo com a prefeitura para legalizar rapidinho a coisa toda para os investidores. Certa repugnância atingiu o estômago de Inocêncio, causando-lhe náusea quando presenciou as práticas de suas teorias sobre a canalice da burguesia. Contudo, foi um mal-estar passageiro. Inocêncio não encontrava mais espaço para suas digressões filosóficas, que, como bem dissera Cícero Gomes, eram inúteis insistir nelas, uma perda de tempo. Aqueles homens só entendiam a linguagem da tirania. Nenhuma indumentária a cobrir seus corpos, por mais fina e luxuosa que fosse, seria capaz de revesti-los com o mínimo de decência. Inocêncio teria de se esforçar muito para chegar a ser como eles. Naquele momento começou a se imaginar dando declarações à imprensa. Não poderia aproveitar nada do que estava sendo dito ali. Nada que sugerisse a solução do caso, de uma forma ou de outra. Tentou imaginar o que lhe prepararia sua futura assessora. Saiu do seu devaneio com a voz um pouco alterada de Gilberto. E a polícia, em vez de ir para cima de um pilantra como Geraldo Campos, vem em cima dos pobres ocupantes do bairro dos Barreiros. Se nem a Polícia Federal se mete com um cara desses, quem vai se meter? Questionou o delegado. Isso teria de ser denunciado à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Somos signatários, lembrou Gilberto. Meirelles arguiu sem olhar para ele. Nossos comandantes trabalham justamente para a Organização dos Estados Americanos. Estão pouco se lixando para direitos humanos. São todos farinha do mesmo saco, acusou Gilberto. Todos iguais. Tirando o sotaque, nem dá para diferenciá-los, acrescentou Meirelles sem demonstrar nenhum prazer naquela complacência. Cícero enfim se pronunciou. Mas você falou que já tem manifestações pela cidade contra a reintegração de posse. Sim, afirmou Meirelles, arregalando ainda mais os olhos, parecendo voltar a si depois de um passeio pelos tortuosos caminhos dos seus processos mentais. É com isso que estamos preocupados. Esses agitadores podem nos causar problemas. Sabemos que adoram quando encontram um motivo para fazer arruaças. Vamos falar com Fortunato, decidiu Cícero. Gilberto fez uma expressão de assombro. Cada vez menos imaginava onde queriam chegar aqueles senhores para tentar impedir que se evitasse uma injustiça. Otávio Fortunato. Quem é esse? Perguntou Inocêncio, tentando cochichar no ouvido de Cícero Gomes, mas foi o delegado quem respondeu. O inspetor superintendente do Comando Operacional da Guarda Municipal de Miramar. Não deveríamos procurar a Justiça Federal? Perguntou Gilberto. A Justiça Federal! Exclamou Meirelles zombeteiramente. Acredite você ou não, o inspetor Fortunato tem mais poder aqui do que o presidente da República. Mas como a Guarda Municipal vai impedir a ação da Polícia Militar? Tornou Gilberto. O delegado finalmente gargalhou. Valha-me Deus! Essa sua ingenuidade é patética, Gilberto. Cabe bem nos seus discursos demagógicos, mas só. Alguém que pretende proteger o cidadão e o patrimônio público vai andar armado para quê? Para atirar no patrimônio público. Mas então, a população está totalmente indefesa. Escandalizou-se Gilberto, fazendo tremer suas sobrancelhas indecisas. Cícero Gomes interveio com uma excelente observação. Mas é a população que está atacando o poder público com ameaças de desordem. Justamente, precipitou-se Meirelles em concordar. E precisamos nos defender. E é preciso garantir que a operação de reintegração de posse seja realizada efetivamente sem perturbações adicionais. Gilberto olhou para Cícero, protestou retomando sua fala mansa. Com todo o respeito, seu Cícero, o senhor ignora alguns aspectos da situação. As pessoas que estão se manifestando estão respondendo a ataques da polícia militar em outros episódios, que não têm nada com a reintegração de posse do bairro dos Barreiros.
Quem disse? Perguntou Meirelles. Temos testemunhas oculares. Mas não podem provar. Como não? Esbravejou comedidamente Gilberto. Algumas delas filmaram a polícia batendo nas pessoas que nem sabem que vai haver ação da polícia nos barreiros. Tem gente sendo presa. Meirelles deu sua fungada tradicional e respondeu. Agora eles vêm com filmes. Tudo filmam. Ah! O testemunho deles não vale nada. Esse pessoal tem interesse em incriminar os policiais que são agentes da lei e estão lá cumprindo ordem judicial. A guarda municipal cuidará dos manifestantes, assegurou Cícero, imperturbável. Amanhã logo cedo nosso amigo Duda vai falar com Fortunato e pedir sua ajuda. Eu? Indagou Inocêncio estupefato com a decisão de Cícero. Mas eu nem conheço. Sim, você. Terá uma ótima oportunidade de conhecer o inspetor Fortunato. Jaciara voltou do centro de pesquisas com os meninos com um ar de indignação. Estava proibida agora de levá-los para o trabalho. O novo coordenador de pesquisas dissera a ela que ali não era a casa da sogra onde qualquer um podia fazer o que quisesse. Qualquer um. Pela primeira vez na vida, Jaciara não soube o que fazer. Não era mais ela quem decidia como organizar sua vida. Tinha de agir de acordo com as exigências de um moleque, cujo poder que lhe fora presenteado não evitaria que ele passasse fome se não tivesse alguém para lhe dar comida na mão. E ainda se achava no direito de dizer como ela deveria viver. A petulância personificada e institucionalizada. No impulso explosivo, Jaciara disse ao coordenador que ela não podia colocar os filhos no bolso. No mesmo instante, como se aguardasse ansiosamente para tomar aquela atitude, o rapaz disse que então ela podia ir embora, e não precisava voltar. Mais do que desorientada, estava enojada. Voltou para casa e lá ficou o resto do dia repisando sua indignação enquanto se ocupava dos afazeres domésticos. No dia seguinte, já mais controlada, Jaciara decidiu que não perderia seu tempo com ruminações inúteis. Era melhor começar a pensar em outra coisa para fazer. O João Felício falou alguma coisa que você não gostou? Perguntou Matilde enquanto secava a louça tentando descobrir a causa do estranho estado de espírito de Jaciara. Faz tempo que ele vem me assediando, mas eu nunca me importei. Eu simplesmente não ligo. Porque nunca disse a Inocêncio. Jaciara terminou de lavar a louça, secou as mãos e sentou-se à mesa da cozinha para descansar um minutinho e refletir. Não havia mais motivo para não falar do que se passava com ela. Não era mais necessário manter uma imagem de mulher forte, mesmo porque ela já não era mais. Porque, como de costume, ele diria que eu dera confiança a João Felício, como dava a outros, e, por isso, ele havia abusado. Inocêncio criticava até meu sorriso. Dizia que eu andava me oferecendo a tudo quanto era homem. A expressão no rosto de Matilde era quase de horror. Nunca tinha imaginado que Inocêncio era o tipo de homem desaforado. Para todo mundo eles formavam um casal perfeito. Então, pelo jeito, era somente na aparência. Não falou mais com ele. Com quem? Com seu marido. Não. Mesmo porque ele não se mostra disposto a falar comigo, nem mais para criticar o meu sorriso. Não era a separação. Havia outra coisa que aborrecia Jaciara. Mas não é por isso que está chateada. Jaciara contou o que tinha se passado no centro de pesquisas. Não quero mais trabalhar lá. Está maluca. Se você sair de lá não vai ser pior. E como vou fazer? Não tenho o dom da ubiquidade. E não sou nenhuma heroína com poderes mágicos para me virar em 10. Tem que dar um jeito. Dar um jeito significa querer realizar o impossível. É isso que o encarregado exige de mim. Que eu seja uma máquina, ou como disse Américo, o moleque quer que eu me transforme numa coisa que não tem vida própria. Ou sei lá o que ele pensa. É mais provável que não pense.
A última coisa que deve preocupá-lo é como eu vou me desdobrar para resolver um problema que ele me criou. Eu fico com os meninos, prontificou-se Matilde, que tinha verdadeira adoração por aquelas crianças. Essa é a solução do encarregado, não a minha. E o que importa? Não deixa de ser uma solução. Parece uma solução, mas não é. Eu não posso assumir um compromisso e depender de terceiros para cumpri-lo. Eu sei que é assim que vive a maioria das mulheres que trabalham fora, principalmente as domésticas que na maior parte das vezes, abandonam seus filhos para cuidarem dos filhos dos outros. Mas eu não quero fazer isso. Mas agora sem Inocêncio, como você vai se virar? As coisas já não estavam bem quando Inocêncio estava aqui. Depois que botaram o Fernando Tranco na contabilidade, começou uma série de contenção de despesas, corte de verbas e redução de salário. Agora as demissões. E isso me preocupa mais que tudo. Houve batidas na porta e Jaciara foi atender. Era Carlão. O gigantinho estava pálido e parecia bastante assustado. O que foi, Carlão? O rapaz gaguejou. Eu procurei o Américo, mas eles não me deixaram passar. Entra, Carlão, convidou Jaciara. Vem tomar um copo d'água. Carlão entrou e fechou a porta atrás de si, mas ficou parado no lugar, como se a qualquer momento fosse sair depressa. Você disse que eles não lhe deixaram passar? Perguntou Matilde. Passar onde? Quem são eles? Depois de beber a água, Carlão começou a falar com mais calma às duas mulheres. A polícia cercou a entrada do bairro, desde o centro de pesquisas até o começo da Estrada dos Pinhais. Ninguém entra lá. Matilde se precipitou em perguntar. Por quê? Ninguém ainda sabe por quê. Tem muita gente lá querendo entrar, mas nenhum policial deixa passar. Eles também não explicam o que está acontecendo. Jaciara ouvia o rapaz sem tirar os olhos dele. Você disse que procurou Américo. Procurei, mas não o encontrei não. Por isso eu vim pra cá. Achei que você podia saber dele. Vamos procurá-lo. Eu vou com você, disse ela chamando os filhos a acompanhá-la. Eu não acho boa ideia levar as crianças pra lá, dona Jaciara, confessou Carlão apreensivo. A gente não sabe o que pode acontecer. Cruzes. Escandalizou-se Matilde. Se você quiser ir você vai, Jaciara. Eu é que não vou. Fico aqui com os meninos. Na frente do centro de pesquisas havia 5 viaturas da polícia militar e policiais fortemente armados, alinhados atrás de seus escudos, faziam um cordão de isolamento. Um helicóptero sobrevoava o local. Um dos primeiros barracos na entrada do bairro estava totalmente destruído. O bairro, que se estendia para trás do centro de pesquisas, ocupava uma área 3 vezes maior que a da comunidade dos Pinhais. Contava com igrejas evangélicas, uma pequena capela nomeada São Joaquim dos Barreiros, estabelecimentos comerciais e 2 escolas. O número de habitantes era estimado entre 3 a 3.500 moradores. Uma mulher surgiu, Jaciara não viu de onde, correndo na direção dela. Eles estão ameaçando derrubar todos os barracos, disse ofegante olhando para Jaciara. E o pessoal não quer sair. Em seguida, outra mulher, estranhamente vagarosa, com ar indiferente, chegou a eles dizendo que os policiais prometeram botar fogo no seu barraco com ela dentro, se ela não saísse logo. Podia-se facilmente concluir que sua apatia era uma reação consequente de seu estado de choque. A violência começava a mostrar seu terrível semblante. O terror pregado pelos religiosos através das histórias exemplares da Bíblia não aterrorizava tanto como o que diziam os policiais àqueles infelizes. E se é verdade que no mundo nada se cria, eles copiavam o modelo de repressão próprio de campos de extermínio. A população não tinha qualquer defesa. Fora pega de surpresa e estava sendo ameaçada covardemente por uma polícia armada até os dentes. Carlão fechou as mãos e numa explosão de cólera escapou-lhe expressões carregadas de emoções.
Fez menção de se aproximar do cordão de isolamento de policiais, mas Jaciara o deteve. Eu quero falar com minha mãe, disse ele transtornado. E ninguém vai me proibir. Eu vou, contrapôs Jaciara. Mas você pode me ajudar. Entraremos pelo centro de pesquisas e saímos pelos fundos. Os policiais impediram o acesso ao prédio do centro de pesquisas, pelo que estou vendo. Mas a senhora eles vão deixar entrar. Não tenha certeza. Nisso, uma das mulheres apontou para um grupo que ela reconheceu como do movimento de luta nos bairros. Ao lado dos militantes, mas não com eles, vinha Américo. Todos se juntaram formando um só grupo. Um dos militantes começou a falar quase gritando. Fomos avisados que a polícia tinha interditado o bairro dos Barreiros. Alguém sabe o que está acontecendo? Américo se prontificou. Saiu a decisão judicial sobre ação de reintegração de posse dessa área. Mas o que está acontecendo aqui parece uma verdadeira operação de guerra contra a população civil, observou outro militante. Naquele momento, um forte estrondo veio de dentro da ocupação. Ai meu Deus! Eles estão jogando bomba! Gritou uma moça tapando os ouvidos. Houve uma agitação violenta dos policiais quando chegou ao local a cavalaria. Parecia que a ordem era invadir o bairro para intimidar os moradores que se recusavam a desocupar suas casas. Uma pessoa de um grupo mais próximo que observava melhor a movimentação da polícia, gritou. Eles estão disparando contra os moradores que saíram às ruas. Acho que devemos ir à delegacia, disse uma senhora. Precisamos tentar impedir a ação da polícia. E o que vai adiantar? Perguntou um homem do grupo. Acha que o delegado vai impedir o batalhão da tropa de choque de agir? De qualquer forma, precisamos mostrar às autoridades policiais nossa indignação contra essa barbaridade, disse Américo. Uma moça começou a fazer um discurso lamentando o ocorrido. Eles não podem fazer isso. É desumano. A polícia precisa urgentemente ser humanizada. Mostram despreparo na hora de lidar com a população. Despreparo. Exaltou-se outro militante que já tinha feito parte da corporação. A polícia está muito bem preparada para descer o cacete na população. É para isso que os policiais são treinados. Seria bom que tivesse mais gente para ir à delegacia, disse uma moça. É verdade. Cadê o pessoal dos direitos humanos? E o povo do movimento do sem-teto? Américo deu uma olhada em redor e observou. Nem o pessoal da pastoral do Padre Meyer que fala tanto em direitos humanos deu as caras. Por que devemos esperar por eles? Perguntou Jaciara. Temos provas de sobra de que esse pessoal não faz nada em favor de direito de pobre. Já havia uma multidão na porta da delegacia quando o pessoal chegou lá. Familiares procuravam saber das pessoas que tinham sido presas num suposto confronto com policiais durante manifestações que aconteciam em diferentes locais da cidade. Agentes da Guarda Civil Municipal faziam um cerco para proteger a entrada do prédio. Não conseguiremos falar com nenhuma autoridade antes que a comunidade dos Barreiros venha abaixo, disse o homem do movimento de luta nos bairros. Jaciara se aproximou de uma mulher que chorava desesperadamente próxima a algumas bicicletas amontoadas no pátio frontal da delegacia. A senhora tem algum parente lá dentro? Tenho sim, moça. É meu filho. Eu vinha com ele do trabalho de bicicleta e os homens chegaram dizendo que a gente não podia passar por ali. A gente sempre vem por aquele caminho. Meu filho parou e o homem perguntou se a bicicleta era dele. Meu filho disse que era, então o policial falou que ele tinha que provar. Ora, como que ele ia provar? A bicicleta já foi comprada de segunda mão. Aí o policial disse que tinha de confiscar a bicicleta. Meu filho reagiu dizendo que aquilo era um absurdo e eles já deram uma bordoada nele. Se eu já não tivesse descido da bicicleta, tinha caído no chão com ele.
Derrubaram meu filho, moça, e começaram a bater nele sem nenhum motivo. Então eles levaram o menino e meteram no camburão. Levaram também a bicicleta e nem olharam na minha cara. Pouco se importaram como eu ia chegar a casa. Eu vim andando até aqui. E agora? A mulher voltou a chorar. Agora eu não sei. A senhora mora nos Barreiros. Isso, moça. Moro lá com meu marido e meus 3 filhos. Meu marido também sumiu. Não sei onde ele tá não. Eles pegaram outros que vinham de bicicleta também, disse outra mulher que ouvia a conversa. Estou esperando notícias do meu sobrinho, mas até agora, ninguém sabe dizer nada. Jaciara perguntou à mulher que estava mais controlada. Alguém falou em confronto com policiais. A senhora soube de alguma coisa? Não teve confronto nenhum, que eu saiba. Disseram que eles estavam fazendo uma manifestação contra a desapropriação do bairro dos Barreiros. Não sei de nada disso não. Meu sobrinho é um menino trabalhador. Nunca se meteu com a polícia, não senhora. E não é nenhum bandido, não. Tudo que ele tem é uma bicicleta. Se é que ainda tem, né? Américo se aproximou dizendo a Jaciara que o pessoal queria invadir a delegacia. Tensionava exigir a presença do delegado para interromper a ação policial no bairro dos Barreiros. Jaciara hesitou quando percebeu ações distintas da polícia. Como se não bastasse, alguém começou a dizer que naquela manhã, na comunidade dos Pinhais, os moradores em confronto com a polícia, jogaram pedras nos policiais e, em represália, foram atingidos com bombas de gás e balas de borracha. Segundo o informante, a polícia já detivera 13 pessoas da comunidade sob a alegação de incitação ao crime. Mas não disseram qual era o crime. É uma ação combinada, Américo, suspeitou Jaciara. Como assim uma ação combinada? A polícia está operando em várias ações simultâneas para que a população não se concentre numa só, percebe? Fato. Agora ficou difícil. O que vamos fazer? Naquele momento houve uma forte explosão no final do quarteirão. Um carro havia sido incendiado e o pessoal que estava lá perto iniciou uma corrida em disparada do local. O rapaz da turma de João Felício acusou um morador do bairro dos Barreiros pelo incêndio do carro, mas os policiais não encontraram nenhum suspeito nas redondezas. Esse cara é um mentiroso, disse o homem ao lado de Américo. Eu conheço esse tipo. Ele estava na confusão do dia do alagamento na comunidade dos Pinhais, querendo culpar os moradores pelo incidente. Para mim, foram eles mesmos, os caras do João Felício, que destruíram o duto para botar a culpa nos moradores. Pouco depois da denúncia do rapaz, a Guarda Civil Municipal começou a responder disparando contra a multidão que se tinha concentrado ainda mais, em frente da delegacia. O pessoal não parava de gritar afrontas ao delegado, chamando-o de covarde e outros adjetivos impróprios. Na correria, pessoas caíam e eram pisoteadas, outras gritavam feridas pelas balas de borracha. Cadê o Carlão? Perguntou Américo, correndo ao lado de Jaciara e passando os olhos por toda a multidão. Para onde será que ele foi? Deve ter ido procurar a mãe. Inacreditável. Agora vamos ter de largar tudo para ir atrás dele. Que criancice. Vamos procurar por ele, sugeriu Jaciara. Não podemos fazer nada aqui. O cenário na entrada do bairro dos Barreiros não era mais bonito. No momento de trégua dos ataques da polícia, pessoas que saíam de suas casas passavam pelo cordão de isolamento. Apareciam carregando colchões, trouxas de roupa e toda sorte de pertences pessoais. Carlão estava entre os moradores que pediam para entrar nas suas casas. Vamos tentar tirá-lo daqui, disse Jaciara. Quando se aproximaram, Carlão parou olhando para eles fazendo um gesto de imobilidade. Encarando os amigos disse: Eu quero ver a minha mãe, e desabou a chorar. Américo, comovido, teve uma ideia. Vem. Vamos pelo morro.
No final da rua da casa de Américo, havia um caminho pelo morro que levava ao bairro dos Barreiros. Era uma longa caminhada, mas Jaciara também os acompanhou, apesar de bastante cansada. A descida foi pior do que a subida, devido ao terreno barrento e escorregadio depois da chuva. Logo que pisaram na rua que margeava o morro e limitava a ocupação, Carlão saiu em disparada sem dizer nada, entrando num beco a 3 quadras dali. Quando Jaciara e Américo alcançaram na entrada do beco, viram uma mulher na porta de uma casa gesticulando, dando passos para frente e para trás. Parecia esbravejar loucamente. De repente, o policial na frente dela avançou e a segurou pelo braço tentando arrastá-la, mas ela resistiu e caiu. Nisso, Carlão, já perto do policial, gritava pedindo que ele deixasse sua mãe em paz. O policial não respondeu, apenas empurrou Carlão e começou a bater-lhe com um cacetete. A mulher implorava que parasse e o policial voltou a tentar arrastá-la. Quando Carlão voltou a se erguer, seu impulso foi agredir o policial, mas antes que conseguisse foi atingido por uma bala de fogo vinda do policial que estava à espreita dando cobertura ao que forçava a remoção da mulher de sua casa. No mesmo instante a mulher começou a gritar com os braços dobrados sobre a cabeça. Depressa se ajoelhou ao lado do corpo do filho, inerte, sobre uma poça de sangue e urrava como nenhum outro animal poderia. Meu filho! Meu filho! Meu Deus! Meu filho! Deus, meu Deus! Meu filho, fala comigo! Mamãe tá aqui! Fala comigo, meu filho! Ai meu Deus! A ambulância chegou rapidamente e os policiais davam ordem para levar o corpo, mas a mulher se agarrava ao filho, repetindo sem parar que não deixaria que o levassem. Jaciara e Américo, que viam tudo de trás dos tapumes ainda de pé nos escombros de uma das casas na entrada do beco, sabiam que tinha de fugir dali sem serem vistos. Eram testemunhas de um assassinato cometido pela polícia. Não sairiam ilesos se fossem pegos espionando. Voltaram alguns passos, passando por cima dos destroços, andando com a pressa do medo, e saíram na viela paralela. A polícia rondava o local e a qualquer momento podia surpreendê-los. E sim, lá também havia policiais por toda parte. Então eles levantaram os braços e apressaram-se em dizer que estavam saindo. Partiram então apressadamente em direção à entrada do bairro, perto do centro de pesquisas. Os defensores dos direitos humanos vinham a público dizer que a ação da polícia militar no caso de reintegração de posse da área do bairro dos Barreiros estava sendo criticada por diversos setores da sociedade e o caso ganhava repercussão em todo o estado. A Procuradoria Municipal dos Direitos do Cidadão denunciou que o Supremo Tribunal de Justiça validou a desocupação através de uma liminar emergencial que só foi anunciada horas após o começo da operação. A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura afirmou que estavam sendo constatadas diversas violações de direitos humanos e acusavam o governador do estado de ser insensível aos problemas das comunidades carentes. O jornal local aumentou o preço da veiculação de notas de repúdio devido à grande demanda dos partidos políticos, que não podiam perder a oportunidade de demonstrar sua solidária demagogia para a população pobre. Sobre a atuação da polícia militar, o prefeito Antônio Freitas afirmava que não existiam sérios confrontos. De uma forma geral, as famílias se retiravam pacificamente. Os números nos permitem afirmar com tranquilidade que inexiste violação dos direitos humanos na conduta geral da polícia militar, mas casos isolados que não podem macular a operação como um todo, concluiu o prefeito. Podemos atestar a imensa preocupação, tanto dos comandantes como dos policiais, em evitar vítimas e respeitar a integridade física e moral dos moradores dos Barreiros, disse o inspetor superintendente da Guarda Civil Municipal em apoio ao prefeito. Mas o clima continuava tenso no bairro dos Barreiros, onde nem metade da ocupação havia sido ainda retirada e, apesar disso, tratores da prefeitura derrubavam barracos como se fossem caixas de papelão. Enquanto isso, policiais invadiam a escola ocupada e à força de cacetetes, enxotavam para fora os professores e alunos que resistiam havia horas à demolição do prédio.
Os policiais se comportavam como bestas humanas, raivosas, bradando ameaças de matar. Apesar de suas vozes firmes, os olhares eram assustados e incertos. Pareciam ter trespassado os limites da consciência e mergulhado nos fantasmagóricos abismos da irracionalidade, como se estivessem se movendo num mundo imaginário, umbrático e fantasioso onde as pessoas eram apenas atores, que morreriam de mentirinha num cenário artificial. Embora a prefeitura tentasse encobrir as irregularidades do processo de desocupação, a flor do desamparo começava a produzir seus frutos deprimentes, às vistas de todo mundo. As famílias tinham que esperar em uma longa fila e aguardar a liberação da polícia militar para buscar coisas em casa, ou o que havia sobrado delas, para levar para os abrigos. Numa reportagem ao vivo na televisão, a jornalista entrevistava um desalojado que voltava da triagem. O homem dizia: "Até ontem eles não deixavam a gente entrar, e meus móveis estavam todos dentro de casa. Quando é hoje, cheguei aqui e encontrei tudo desse jeito, tudo demolido. Eu e minha família perdemos tudo o que tínhamos." A repórter não pôde conter a comoção e começou a chorar ao vivo. Foi demitida horas depois. Moradores da comunidade dos Pinhais, solidários, levavam alimentos e cobertores aos desalojados dos barreiros nos alojamentos improvisados pela prefeitura, embora não houvesse estrutura alguma para receber os moradores naquela área. As pessoas estavam jogadas em abrigos precários e sem assistência alguma. E a única menção ao problema saiu numa nota no jornal Folha de Miramar, dizendo que as tendas armadas para o atendimento de moradores estavam imundas. Inúmeros trabalhadores rurais protestavam contra a ação da polícia militar, mas eram reprimidos com balas de borracha pela Guarda Civil Municipal. No entanto, nem a Polícia Militar e nem a Guarda Civil Municipal, que se acusavam mutuamente, assumiam responsabilidade pelas mortes e pelos ferimentos causados nas pessoas que estavam nos locais de manifestações. Passado algumas semanas, o presidente do Conselho Municipal da Ordem dos Advogados criticou a Justiça Estadual e a falta de sensibilidade de alguns de seus membros, ao que o secretário do Comitê Municipal de Direitos Humanos, Gilberto Alves, respondeu: "O que o ilustríssimo advogado chama de falta de sensibilidade, nós chamamos de ato criminoso. Crime. É isso que a Justiça Estadual cometeu." Embora as autoridades de Miramar tolerassem o secretário julgando-o mal necessário por fazer o papel de desculpador dos erros cometidos pelos responsáveis pelas políticas públicas da cidade, acusaram-no de passar dos limites. Gilberto Alves foi demitido horas depois de sua última declaração sobre o caso da desocupação do bairro dos Barreiros. Houve quem dissesse que ele estaria mais bem colocado se fosse destinado a limpar a sujeira dos políticos bem-nascidos. Como se ele tivesse feito outra coisa durante toda a sua gestão. Jaciara limpou as mãos no pano de prato e abraçou seu caçula que saíra da cama e viera se aninhar no seu colo. Colocou a mão na testa do menino e disse: "Ainda tem febre. Volta para a cama." O menino choramingou. Jaciara abraçou o filho, passou-lhe a mão no pescoço, acariciando-o e ele pousou a cabecinha no seu ombro. Adormeceu novamente e então ela o levou para o quarto. Quando Jaciara voltou, viu que a inquietação saltava nos olhos de Matilde. A vizinha não escondia sua indignação com os manifestantes que ainda agitavam cartazes contra a corrupção no centro de pesquisa na praça ali em frente. "Como você consegue?" "O quê?" "Ficar tão calma." "Eu não estou tão calma." "Ah, se fosse comigo!" resmungou sem olhar para Jaciara. "Eu botava a boca no mundo." Jaciara continuava a preparar os salgadinhos que levaria mais tarde para o bar do Chico com a aparente paciência que lhe era peculiar. E o que ia adiantar? "O centro de pesquisas é seu. Foi você que fez tudo. Pensa que eu não sei? Eles não tinham direito de expulsá-la de lá. Canalhas. Vivem falando em criação de emprego, dar trabalho para todo mundo." Matilde bufou irritada. "Para eles mesmos não criam trabalho. Bando de vagabundos. Só enxergam o próprio umbigo. Não pensam nos outros.
Só você mesmo. Só eu o quê? Para ainda pensar nos outros. Jaciara hesitou. Depois da manifestação que pedia a saída dela do centro de pesquisas, ela evitava falar com qualquer um. Já não se desvencilhava facilmente do mal-estar causado pelos olhares insidiosos dos camaradas. Jurava ter visto alguns rostos amigos entre os manifestantes que ainda levantavam cartazes na praça, quase na porta de sua casa. Mas ela estava preocupada sim. Preocupava-se com Américo. Não o vira mais depois do trágico dia em que assistiram juntos à morte do jovem Carlão. Esperava encontrá-lo no bar do Chico toda vez que ia entregar os salgados que agora fazia por encomenda. Mas ele nunca estava lá. Naquela noite, porém, quando voltou do bar, pensou no que estava fazendo. Ela mesma agora só olhava para seu umbigo. Nem podia imaginar o que estava acontecendo com Américo. Arrumou os meninos disposta a ir procurar o amigo na casa dele. Mas quando abriu a porta para sair, Jaciara levou um susto com Américo parado no portão. Ela não teria nem em sonho imaginado como ele estava abatido. Magro, o cabelo revolto, barba grande, o rosto pálido plasmado de profunda tristeza. Eu ia bater, disse ele tentando um sorriso. Devo entrar? Claro, disse ela. Ela explicou às crianças que não precisavam mais sair. Podiam assistir à televisão ou montar quebra-cabeças na mesa da sala enquanto ela conversava com Américo na cozinha. Como você está? Perguntou ele olhando-a preparar um café. Jaciara conseguiu parecer calma e equilibrada como sempre, mas Américo tinha o olhar distante e entristecido. Ele estava muito bêbado. Tentando me manter de pé, respondeu ela acrescentando mais pó ao que já estava no coador. Américo começou a falar hesitante. Se eu não tivesse, eu não devia ter deixado o Carlão entrar lá. Eu o levei para a morte. A mãe dele morreu hoje no hospital. Morreu de desgosto. Eu sei que foi. Jaciara serviu o café e se sentou à mesa. Esperou um longo momento depois que ele se calou para começar a falar. Você não matou ninguém. Os policiais mataram Carlão. Os policiais causaram o desgosto à mãe dele. Com os cotovelos sobre a mesa e as mãos cruzadas na testa, Américo escondia o rosto. A xícara de café permanecia intocada na frente dele. Mas, o que eu disse? Eu disse que... Toma um pouco do café antes que esfrie. Jaciara foi até seu quarto. Voltou dizendo que tinha preparado um banho para Américo. Tinha separado uma roupa de inocêncio. O que vão dizer? Quem vai dizer o quê? Está preocupado com o que a polícia vai pensar de nós? Ou a guarda municipal? Ou o prefeito? Ou essa gente que berrou aqui na minha porta pela minha saída do centro de pesquisas? Vá tomar banho. Américo saiu do banho e se sentou no sofá da sala. O menino mais velho aproximou-se dele e mostrou-lhe um pequeno livro, dizendo que já sabia ler. O outro já adormecera na poltrona. Depois de colocar os filhos na cama, Jaciara voltou à sala e encontrou o Américo curvado, apoiando a cabeça entre as mãos, demonstrando seu desolamento. Queria me desculpar por vir assim, disse ele. Você está assim. Não poderia vir de outra maneira. Sente-se melhor agora. Américo disse que estava bem melhor e tornou a baixar a cabeça, pensativo. Se de fato as pessoas acabavam superando seus traumas, mais cedo ou mais tarde, a certeza de que seria mais cedo ninguém tinha. Mas ele não tinha tempo para mais tarde. Teria de se forçar a passar por cima dos horrores que estava vivendo, e seus pensamentos eram então dirigidos apenas para isso. Tinha de se preocupar consigo mesmo e apenas consigo mesmo. Escrever ou perecer. Levantou a cabeça e olhou para Jaciara que se sentava na poltrona de frente para ele. Eu vou aceitar a proposta da deputada que quer que eu escreva um livro para ela. É um bom trabalho, não? Ela quer que eu escreva um livro em defesa das operações policialescas da Justiça Federal.
Os olhos dela pareciam desafiá-lo e nada menos que assombrosamente. É o que resta a fazer. Com esforço, ele escondeu o crescente embaraço e tentou falar num tom calmo, racional. Eu sei. Eu sei. Não é um trabalho do qual eu possa me orgulhar. Mas é um trabalho como outro qualquer. Um jornalista nunca escreve o que quer mesmo. Temos de ser profissionais nessas horas. Vai ser difícil para você. As palavras compreensivas de Jaciara levantaram o ânimo de Américo e ele aproveitou para reafirmar seu talento. Não tanto. Pode-se justificar qualquer absurdo em abstrato. É só falar filosófica, religiosa ou artisticamente. Jaciara permaneceu sentada, bem quieta, por alguns segundos. Ela tinha pensado naquilo mesmo, mas não quisera nem insinuá-lo. Não podia conceber colocar em prática uma ideia que tanto a escandalizara. Era desonesto demais. Um sorriso nervoso aparecia intermitentemente no seu rosto, impedindo-a de esconder seu descontentamento. Conteve-se, entretanto, para não descarregar sobre Américo toda a sua indignação com a passividade com que tinham se deixado levar àquela situação. Então disse calmamente: então é isso. Com um olhar indagador, um tanto suplicante, ele respondeu: temos de reconhecer que estamos vivendo numa prisão a céu aberto. Não tem saída. Ainda que seu rosto se mostrasse impassível como de costume, Jaciara exibia discretamente um brilho de inquietude nos olhos. Depois de instantes, finalmente se mostrou aborrecida e disse com a voz alterada com uma pitada de rispidez: pelo menos não perdemos o hábito de teorizar nossos problemas. E sempre com teorias bonitas para justificar nossa posição de capachos da burguesia como todo mundo. Não enjoamos de ouvir tanta gente nos explicando o inexplicável, conhecedoras de mundos inacessíveis sem explicar como tiveram acesso, falando da justiça de um Deus que nunca se manifesta senão no delírio dos crentes. E ouvimos calados um bocado de gente afirmar suas verdades enquanto negavam a realidade que nós apontávamos e que está escancarada à vista de todos. Não. Nada disso bastou para que a gente mantivesse nossos ideais à nossa frente. Havia espanto no olhar de Américo quando ele adversou. Mas o momento não é de luta por ideais. Estamos numa guerra de força e sem armas para enfrentar o inimigo. Pois é. Perdemos até nossa voz. Evaristo está preso sem prova de crime e ninguém fala no assunto. A polícia prende qualquer um que ela não vai com a cara e ninguém fala no assunto. E nós não fomos capazes de contestar essas coisas. No final das contas, o nosso silêncio sacramentou o poder das autoridades para manter as coisas como sempre foram. E, como você disse, conseguem justificar qualquer absurdo e validar qualquer opinião falando em abstrato como se a opinião das autoridades fosse a verdade sagrada revelada. E a única preocupação dos defensores dos direitos humanos com o infeliz preso injustamente é que ele vai comer mal no presídio, como se a má qualidade da comida nas cadeias fosse a pior coisa que elas têm. Certo. Está tudo bem em prender sem justificativa, contanto que a comida na prisão não seja tão ruim. A lucidez de Jaciara chocava Américo. Sempre a conhecera pelas palavras gostosas repetidas de grandes autores da literatura e sempre com seu sorriso alegre e acolhedor. Mas ao contrário de se decepcionar, Américo teve redobrada sua admiração por aquela mulher de rara sensatez e de simplicidade tão bela. No noticiário da televisão um homem dizia: há mortes, inclusive de crianças. Nós fizemos um levantamento no Instituto Médico Legal e estamos tomando as providências para responsabilizar autoridades que autorizaram essa barbárie. O que vai ser de nós? Lamentou Américo. Não há como voltar atrás e não há um novo caminho. O que quer que a gente faça, estará fazendo para dar continuidade a tudo o que está aí. Nunca imaginei ouvir isso de você. Não de você.
O noticiário voltou a informar que uma nota de retificação foi dada pelas autoridades que investigavam a conduta da polícia no processo de desocupação. Houve um erro na avaliação e foi confirmado que as mortes de alguns moradores do bairro dos Barreiros não foram causadas pela ação da polícia. Jaciara olhou para Américo com um meio sorriso nos lábios. Pode imaginar agora. Acho que não dá mais para acreditar em luta de classes, reforma agrária para acabar com a propriedade privada. Em breve nem existirá nem mais o direito à propriedade. Tudo ficará por conta dos bancos e seguradoras sujeitos às regras de um governo mundial. De onde você tirou isso? É só olhar para o espaço que as organizações mundiais estão ocupando na nossa vida. Isso ainda não explica por que acabariam com a propriedade privada. Com o fim do direito à propriedade privada, o Estado se torna inútil. Não terá mais razão de existir. E se era difícil chegar ao Estado, imagine se conseguiremos percorrer a distância abismal que nos separa das organizações que vão nos governar. Então só poderemos continuar sonhando conseguir um lugarzinho no paraíso agora prometido pelo capitalismo. Paraíso no capitalismo. Isso não existe. Jaciara olhou para ele e quase gargalhou. Américo não podia estar insinuando que acreditava que paraíso existisse em qualquer outro lugar. O paraíso capitalista é um túmulo de mármore com os dizeres: aqui jaz um grande vencedor. O meritocrata tem pavor de ser jogado numa cova rasa. Precisa acreditar que será o morto mais bem-sucedido, mais importante do cemitério. Meritocrata? Inventei agora, confessou ela sorrindo. Você entendeu? Jaciara aproximou-se da janela e afastou a cortina. Demorou-se um longo momento olhando ao longe. O que foi? Perguntou Américo. Eu escutei o barulho do carro. É Inocêncio. Está parado do outro lado da praça. Você reconhece o barulho do motor do seu carro? Entre muitos, disse ela voltando a sentar. Vai falar com ele? Não. Américo ficou por um instante olhando para ela, pensativo, depois disse. Está decidida a... Nada será como antes, mas tudo permanecerá igual. Não só nossos ideais de mudança são destruídos, como os jovens estão sendo impedidos de construir um futuro em novas bases. O que farão? Entrarão para a fila. Verão a mediocridade ser premiada e vão procurar uma maneira de serem ainda mais medíocres enquanto aguardam sua vez de serem premiados por sua original mediocridade. Não teremos nada de volta. Murmurou Américo com notável desânimo na voz. No meu caso, só o que eu queria de volta era o meu cordão com o pingente de pássaro. Foi a única coisa que conservou seu valor. Inocêncio voltava a cabeça a um lado e outro, estendendo o olhar para cada canto daquele lugar. Na praça, os cajuzinhos do cerrado exibiam, orgulhosos, suas flores brancas naquela noite quente de primavera. Como aquele lugar era bonito. As casas em redor, muito simples, arrumadinhas, com seus jardins naturais perfumando o ar, permaneciam silenciosamente acolhedoras. Nada havia mudado ali. Os lares se mantinham sólidos, aconchegantes, tanto na alegria, como na tristeza. A estabilidade das coisas dá a certeza de que sempre se pode contar com elas. Uma questão de confiança. E Inocêncio sempre soubera disso. Aquela história de cada dia revelar um novo desafio, não era com ele não. Talvez aquilo sim fosse preguiça. Mas a liberdade do uso da palavra também permitia relativizar o termo, era muito bom para transformar um pecado capital numa virtude. A preguiça podia ser avaliada como falta de impulsividade, portanto, prudência. Também não era preciso chamar o apego exagerado de egoísmo, mas de conservadorismo. Apego se tornará um termo quase pejorativo, um valor negativo. Cícero Gomes criticava o apego dos outros, pois que era partidário da teoria que para ser mais produtivo, o indivíduo devia sair de sua zona de conforto.
Recomendava a prática do desapego das filosofias orientais, sempre se mantendo agarrado aos seus investimentos seguros e suas propriedades estáveis com toda a tranquilidade. Por um momento Inocêncio foi tomado de asco, mas logo, por uma pontinha de inveja. Para ele as coisas tinham mudado e o quanto antes aceitasse esse fato, melhor. A mudança podia não ser ruim. Talvez o livrasse do mofo de uma vida pacata e sem graça. Não que desejasse trocá-la por uma vida de aventuras e riscos, mas por uma vida de facilidades. Já estava parado dentro do carro havia mais de 5 minutos. No fundo ainda sentia que o fato de estar ali era uma humilhação sem tamanho. Vira quando a cortina da janela da sala se moveu e surgiu uma silhueta difusa, mas identificável. Era ela. Era sua mulher que curiosamente pressentira sua presença. Por um nada de tempo, fração de segundo, Inocêncio teve a impressão de que seus olhos se encontraram com os da mulher. Refletiu ainda um instante. Impossível. Os olhos dela não eram mais para ele. E nem seu sorriso alegre. Mas ele não tinha vindo pelo olhar dela. Fora levado ali por uma decisão. E bem consciente. Era seu dever colocar tudo em pratos limpos, apesar dos protestos de seus brios fortemente abalados. E não faria pela mulher, mas por ele mesmo. Precisava ficar completamente livre de qualquer desonra. Já tinha ensaiado alguns gestos e palavras comoventes. Pensara em dizer que estava ali porque sentia falta das crianças. Aproveitava uma das lições de Cícero Gomes e se agarrava ao seu argumento como se fosse indiscutivelmente verdadeiro para não ser acusado de mentiroso. Mas, agora, olhando para as flores brancas na praça, pensou que até os cajuzinhos do cerrado corariam de vergonha. Os olhos de Inocêncio titubearam. Não sabiam se sorriam ou choravam. Mas nenhuma coisa nem outra seriam de satisfação. Com muita relutância tinha pensado em entrar naquela casa pobre sem futuro, mas ao ver o carro de Américo parado na sua porta, sentiu uma espécie de alívio. Tinha então um bom motivo para não entrar. No rádio do carro, o noticiário não parava de informar sobre as polêmicas que surgiam de opiniões sobre o evento mais importante acontecido na cidade nos últimos 40 anos. Seria um festival de puro romantismo se ninguém ousasse levantar o pano que cobria os bastidores daquele teatro de horrores. Os intelectuais, escritores, músicos, e até os poetas nas suas literaturas de cordel, condenavam a ação policial no caso da desocupação do bairro dos Barreiros com a mesma veemência, repudiando a violência usada pelos policiais. Assim davam suas notas sobre o que se havia tornado um escândalo nacional. As entidades defensoras dos direitos humanos condenavam o poder judiciário por não obedecer à legislação internacional que proíbe ações violentas, especialmente com crianças, mulheres e idosos. Nenhuma alusão era feita ao homem trabalhador. O abuso de autoridade na reintegração de posse dos Barreiros foi formalmente denunciado pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. O relatório dizia que não se removem pessoas de suas casas sem que uma alternativa de moradia adequada seja previamente equacionada, discutida em acordo com a comunidade. A tragédia transformava-se então num escândalo internacional. Não porque nenhum professor, nenhum advogado, nenhum juiz, nenhum político de todo o território nacional soubesse que as pessoas precisavam morar em algum lugar. Os militantes dos movimentos do Sem Terra, do movimento do Sem Teto e o movimento pelo direito à moradia não ensinavam nada às autoridades de Miramar. Era preciso aguardar que os sábios iluminados de uma organização estrangeira dissessem com todas as letras que as pessoas tinham de ter onde morar, de preferência, depois que lhe fossem tiradas suas casas. Mas senão para cumprir essa árdua tarefa, as organizações que policiavam o mundo não tinham razão de existir. E se não houvesse um conflito de repercussão internacional, era preciso criá-lo para que essas organizações pudessem sobreviver. Enfim, como as religiões, também se alimentavam da miséria humana. Embora reconhecendo que as organizações internacionais fossem braços da igrejinha filosófica e acadêmica das polícias do mundo, Inocêncio não podia deixar de admitir que elas orientavam os políticos do mundo inteiro.
Ofereciam-lhes modelos de declarações adequadas para qualquer situação de conflito em países cujas políticas sociais tinham de ser contraditórias e imprestáveis ao interesse popular. Para Inocêncio, agora em poder desse grande escudo de proteção, bastava fazer uma declaração à imprensa denunciando que os direitos dos moradores haviam sido violados para conservar sua imagem de pessoa de bem. Passando por cima dos detalhes, o locutor do rádio dizia que o governador havia ganhado fama de homem sério e forte no caso da reintegração de posse da área dos Barreiros. Mesmo depois de ter sido acusado por parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado, de ter impedido uma comissão parlamentar de inquérito de investigar possíveis abusos da polícia militar durante a remoção dos moradores. E para desgosto do padre Meyer, que não havia aprovado a ação do Estado naquele caso, no próximo ano, o governador iria se licenciar do cargo para disputar a presidência da República com apoio da Igreja Católica. O governador vai ter de pagar pelo seu crime, afirmou o padre na sua última visita secreta ao apartamento de Inocêncio. E como vai pagar? O governador vai jogar uma moeda para cada morador que perdeu sua moradia. Não seja tolo, ordenou o padre. Pobre tem em todo lugar. Nosso centro de pesquisas era único em todo o país e deixar que ele fosse tirado de nós foi o verdadeiro crime do governador. Ao se lembrar do pouco valor dado pelo padre à pessoa humana, cujos direitos ele jurava defender, o resquício de empatia por aquela gente despossuída, abordou Inocêncio impiedosamente. A operação de retirada dos moradores do bairro dos Barreiros contou com disparo de armas de fogo, bombas de efeito moral e agressões físicas. As casas de diversos moradores foram demolidas antes da retirada dos seus bens. Famílias inteiras perderam tudo o que possuíam. E nem todas as orações dos fiéis conseguiram evitar a demolição da capela de São Joaquim dos Barreiros. Mas Inocêncio não devia pensar mais na desgraça dos pobres. Mesmo porque, assim como o padre, não precisava mais daquela gente para nada. O noticiário continuava com a notícia sobre o abastecimento de água precário na comunidade dos Pinhais. Os moradores faziam vários protestos na frente da prefeitura, mas eram sempre reprimidos pela eficiente atuação da Guarda Civil Municipal. O que diria Inocêncio? Aquilo tudo era muito injusto. E só isso. Ele não tinha culpa. Tinha feito a sua parte. Contudo, não pôde deixar de imaginar o que Jaciara estaria pensando de tudo aquilo. Provavelmente ela repetiria que qualquer um que não se manifestasse abertamente contra o abuso de uma autoridade, seria cúmplice dos crimes cometidos por essa autoridade. Ora! Mas o que importava naquela hora o que Jaciara pensava ou deixava de pensar? O carro de Américo continuava parado na porta de Jaciara, com sua imobilidade arrogante, teimosa, birrenta. Mas o fato não o consternava mais do que a lembrança do sorriso indecifrável da mulher. E o mais humilhante, o mais enervante era saber que ela estava bem. Sim. Ela estava bem. Tanto era que ela não o procurara para nada. Que mulher! Que mulher arrogante! Ela nem chorava. Nunca vira chorar, jamais. Pois que estava sempre bem, a mulher nunca fora motivo de suas preocupações. Pois sim. E era ele afinal que tinha de se ocupar com problemas da mulher. Cuspiu pela janela do carro. Reforçou sua convicção de que ele era a vítima e ela que fora desajuizada. Pensou nas noites em que dormira no sofá da sala, sentindo-se só, assustado com a indiferença da mulher. Ela se revelara enfim uma egoísta. Ela que, na verdade, nunca tinha se importado com ele. Tinha seus interesses particulares e secretos. De certo já havia muito tempo ela pensava em abandoná-lo por outro. Mas não um outro qualquer. Seu amigo. Seu melhor amigo. Aquilo era imperdoável. Inadmissível seria o termo mais adequado para um deputado. Inocêncio enchia-se de perguntas às quais ele mesmo ia se respondendo, com riqueza de detalhes, tentando encaixar frases de grandes pensadores para sua própria apreciação. Se uma pessoa ama sem inspirar amor, isto é, se não é capaz de tornar-se amada, então o amor dela é impotente, uma desgraça, inspirou-lhe Karl Marx.
Jaciara não lhe inspirara seu amor. O amor dela fora impotente e haveria de experimentar a própria desgraça. Vai ser fácil agora, Inocêncio, atalhou para si mesmo, enquanto mirava novamente o carro de Américo. Se ele tinha de servir de palhaço para alguém, serviria por prestígio e pelos novos prazeres que a vida pudesse lhe proporcionar. Conservaria sua postura altiva, mas tiraria aquela barba rebelde. Educaria sua fala, treinaria seus gestos e nada de gravata vermelha. Então seria bem visto pelo prefeito, pelo delegado, e por todas as autoridades da cidade. E, depois de acalmada a tempestade que ocasionou toda aquela reviravolta na sua vida, ele talvez conquistasse até a simpatia de João Felício pelo apoio que daria ao projeto Tesouro Verde. Afinal, o babão estava entre as pessoas importantes da cidade. E seria muito fácil se colocar a favor dos latifundiários do agronegócio que, afinal de contas, traziam divisas para o país. Assinaria todos os termos de compromissos com o partido, entre eles, votar a favor da privatização da água. Fazer o quê? A vida é cheia de contradições. Voltaria enfim para Brasília. Um lugar de belas aparências. Inocêncio estaria entre os homens bem-sucedidos e o que não lhe faltaria era mulher para reconhecer seu valor. O valor do Duda. Um homem jovial e carismático. Seria chamado de excelência pelos colegas da Câmara dos Deputados e ninguém mais poderia pôr em dúvida sua fidelidade à social-democracia. E seu nome não estaria jamais entre os infelizes, os despossuídos e os rejeitados pela sociedade de pessoas de bem. Questões como a reforma agrária jamais estariam novamente na sua pauta de prioridades. Inocêncio suspirou aliviado. Não pensaria no passado outra vez. Levou a mão ao bolso e puxou o cordão de Jaciara. Veio apenas a corrente. Revirou o fundo do bolso e encontrou o pingente. Só então reparou que o cordão estava quebrado. Que importava agora? Olhou por mais um instante o pássaro que tanto encantara o colo da mulher e, em seguida, abriu a porta do carro e jogou-o na boca de logo abaixo da guia da calçada. O gesto representou para ele mesmo o claro intuito de apagar da memória tudo que lembrasse aquele lugar. Olhou novamente para a casa. A luz da lâmpada acima da porta tremulou. O pequiseiro agitou levemente seus galhos como num acenos de adeus. Deu a última olhada para as flores dos cajuzinhos do cerrado e deu a partida no carro. Inocêncio escolheu se render à força dos invisíveis fazedores de destino, verdadeiros assassinos de sonhos. Já que ele nunca fora e jamais seria um grande pensador, então nada melhor que entrar para a história de Miramar como o esperto, inteligente e vitorioso deputado Duda.